A paz do Senhor a todos, ou um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não sei quando estarão vendo este vídeo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Gostaria de compartilhar com os irmãos que está queimando meu coração desde ontem. Peço a Deus que continue falando comigo e possa transmitir aos irmãos. Que diz assim, se encontra em Gênesis, capítulo 41, versículo de número 49. Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 49. Que diz assim: assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Glória a Deus. Por aqui para ficar fácil da leitura. Senhor Jesus, clamo a Ti, Pai, pela Tua graça e misericórdia, Senhor Jesus Cristo. Clamo ao Senhor Jesus, continue falando conosco. Fale comigo, Pai, através dessa mensagem. Fale com o irmão através dessa mensagem. Tenha total liberdade, ó Espírito Santo, de falar conosco nesta tarde. Ó Deus, ao qual eu estou ministrando, instruído por Ti, Deus. Clamo ao Senhor, ó Espírito Santo, tenha total liberdade de falar e de agir no nosso meio. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, já de antemão, já agradecendo a vocês que pararam para ver esse vídeo, que estão vendo esse vídeo, peço a vocês, deixem seu like, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe com mais alguém que gostaria de ouvir essa mensagem, que você sentir de compartilhar, para que a pessoa possa para ouvir e ser edificada também. Tá? Aqui estou para poder falar sobre chamado e propósito. Chamado com propósito, para ser mais exato. Chamado com propósito. Todos nós somos chamados com o propósito bíblico de adorar a Deus, de exaltar a sua grandeza, de voltar à intimidade que nós perdemos no jardim e para desfrutarmos da vida eterna com Cristo Jesus. Um chamado com propósito. Somos chamados para sair do mundo com o propósito de servir a Deus e ter a nossa vida eterna ao lado do Senhor. Mas em alguns casos, dentro da igreja, no meio de nós, temos alguns irmãos, que é o caso do nosso irmão José aqui na Bíblia, o caso de alguns irmãos que eles têm chamados com propósitos diferentes a qual Deus os encaminhou para aquela missão, vamos dizer assim. Como tem muitos que são chamados com propósitos para serem missionários, é a missão a qual Deus o vocacionou para estar indo. Né? Muitos com o propósito de pregar a palavra de Deus de uma forma não igual ao outro pregador, mas de uma forma a qual Deus revela no momento do estudo, no momento da leitura, né? E Deus vai o vocacionando a ministrar a palavra de Deus. Aqui conta a história de um jovem chamado José, né? Ele é o penúltimo filho de Jacó, ou Israel, ao qual eu vou chamar ele de Israel, pois Deus muda o nome de Jacó, que era enganador, e vira Israel, porque ele, no momento em que ele luta com um anjo e não permite que o anjo vá embora até que ele ganhe a bênção, Deus muda o nome dele. Deus muda o nome dele. Então, José, ele era o primeiro filho de Raquel, que era a segunda esposa de Israel. E eu imagino toda vez que Israel olhava para José, ele lembrava de Raquel, porque Raquel conseguiu dar ele apenas 2 filhos, que foi José, que foi o primeiro, né? E o último, que foi o caçula, que é Benjamim. São os 2 filhos. E Israel amava muito Raquel. Amava muito. Então ele olhava para eles e sempre lembrava. Só que, e diz a Bíblia que José era amado de seu pai. Mas assim, José, ele era um jovem íntegro. Um jovem temente a Deus. Um jovem que seguia o caminho certo. Né? Que quando os irmãos falavam ou faziam coisas que não agradavam ao pai,
ele chegava e falava com o pai, ao ponto do pai ver que ele era uma pessoa justa. De um homem que era enganador, nasceu um justo, um fiel, temente ao Senhor. De um enganador, a qual muitos olhavam e não dava muito para ele. Ele tem o nome mudado por Deus, ou seja, ele muda de vida por causa de Deus, né? Ele passa a ser um homem mais temente, ele deixa de ser enganador, ele deixa de ser Jacó e vira Israel. E ele tem esse filho José, um filho justo. E Deus tinha um propósito na vida deste rapaz, deste jovem, deste adolescente. Qual era o propósito? O propósito já vai ser dito. Espere. José, ele certamente teve um sonho onde ele tinha um feixe de trigo. E o feixe dos irmãos dele se abaixava em reverência ao feixe dele. Então os irmãos viram, quando ele tem esse sonho, ele conta para os irmãos, e os irmãos falam assim: tu governarás por nós. Só que José só tinha contado o sonho, ele não tinha falado a interpretação, só contou o sonho que ele teve. E cada vez mais, José sendo uma pessoa íntegra, o pai ele se aproximava cada vez mais e confiava as coisas a José, coisa que na antiga Israel não era, e não fazia porque normalmente era o primogênito que tinha esses tais direitos, e o primogênito Judá. Mas José não, José ele começou a ter, ao ponto do pai dar ele uma túnica linda, maravilhosa, a qual os irmãos fecharam o seu coração e olharam para José e falaram: é o querido do nosso pai. Ele é o querido do nosso pai. E começa as intrigas, as invejas, as fofocas. E quando chega um certo determinado, eles se irritam tanto com José, eles fecham tanto o coração que o que eles fazem? Eles pegam o rapaz, rasga a roupa, joga numa vala e deixa lá. José é vendido como escravo pelos irmãos, é vendido como escravo. E assim, quando um volta para tentar pegar, ele vê que não estava mais na cova a qual eles deixaram. Então eles pegam a manta de José, a qual eles tinham rasgado, passam no sangue de um animal e fala que o filho foi dilacerado por um animal selvagem para o pai. Eles fazem eles arquitetam todo aquele plano para se livrar de José e ainda inventam uma mentira para o pai, a qual magoou muito a Israel. Magoou muito, porque eu imagino qual que é a dor de perder o filho. Começando do primeiro ponto aqui. Primeiro ponto. Quem tem um propósito, quando Deus o chama para um propósito, e eu não estou falando aqui, irmãos, que a gente não passa luta. Todo o bom cristão passa luta, sim, passa luta. Mas tem certos tipos de lutas que vocacionados, eles passam por coisas que às vezes nós não passamos. Eles passam por coisas que às vezes nós não passamos. Eu conheço um pastor, e esse pastor eu tenho para mim como um grande amigo meu e como um pai e como um irmão, um pai na fé e como um irmão em Cristo Jesus. E este pastor, que pastoreia, um líder espiritual, ele falou que já viu pessoas serem curadas de câncer, mas a mãe dele, a gente fala que descansou no Senhor, né? Que ela foi acometida com essa mesma doença e ela foi recolhida pelo Senhor. Ou seja, é uma coisa que ele passou. Pelo fato, eu imagino que seja pelo propósito dele. Há como muitos missionários às vezes pregam, oram, falam que Jesus é bom, pregam para pessoas, colocam as mãos, as pessoas são curadas, mas às vezes a mulher dele, a filha dele, o filho dele está acometido em cima de uma cama ou está num leito hospitalar. Pode haver muitos missionários que colocam a mão e oram por pessoas que às vezes morreram ali e Jesus restitui a vida, mas às vezes o filho que ele põe a mão, ora e pede a Deus para não tirar, Deus o leva, seria algo a ver com o propósito dele. Às vezes passamos por lutas, passamos por provações, porque precisamos ser aprovados por Deus. José ele passou por essa grande humilhação de ser vendido pelos irmãos e agora está como escravo, descendo para o Egito, como escravo. Ele passou por humilhação,
Ele passa essa humilhação, ele passa essa rejeição dos irmãos. E quando ele desce ao Egito o mercador o vende para um homem chamado Potifar, que era capitão da guarda de Faraó. Potifar, homem importante dentro do Egito, um homem respeitado dentro do Egito. E José passa a ser escravo deste homem. Na casa de Potifar, tudo que José punha a mão, o homem prosperava. Quando um servo de Deus, temente ao Senhor, entra em nossas vidas, tudo com que ele faz prospera nas nossas vidas. Tudo. E você vai falar assim, Tarcísio, você está falando que o chamado de José era fazer Potifar prosperar? Não, mas era necessário ele passar por ali. Por que eu vejo necessidade de José passar por ali? Porque vai acontecer uma coisa na casa de Potifar, porque ele começa a cuidar das coisas de Potifar, ao qual Potifar fala assim, ó, tudo aqui você pode mexer, só não toque em uma coisa, a minha mulher. José nunca faria isso, Potifar falou, mas José deve ser temente a Deus, debaixo da lei do Senhor, a qual um homem só se deita com uma mulher, depois de estarem unidos no matrimônio, se tornarem uma só carne. José entendia isso. Então José jamais colocaria a mão sobre a esposa de Potifar. Só que quando o diabo quer atentar, ele atenta. Quando a tribulada quer tentar, ela atenta. O que ela faz? Ela vai e vira para José e fala assim, deite-se comigo, José. Só que José fala, não. Ele nega e sai. Ele nega e sai. E ela continua insistindo. E vai insistindo. E vai insistindo. Ao ponto dele virar e falar assim, ó, o meu mestre, o senhor Potifar, me deu a casa inteira em minhas mãos. Ele me entregou tudo que está na casa para que eu possa estar cuidando. Ele só me negou uma única coisa, que é você. Ele vira para a atribulada, para a endemoniada, a encapetada, para poder virar para ela e falar assim, ó, não, eu posso cuidar da casa, de você não. Eu posso olhar e pôr a mão na casa, em você não. Quando ela tenta o agarrar, ele corre e larga a capa. Aí tem uns camaradas que vai virar e falar assim, ó, nossa, não foi homem fazer isso. Não é homem fazer isso. Se fosse eu, ficava. Porque a carne é fraca. A Bíblia diz, existiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas da aparência do mal você foge. Do pecado da prostituição você foge. Do pecado do adultério você foge. Do pecado da lascívia você foge. Você não fica, bate no peito e fala, eu sou forte. Não existe isso, meu filho. Não existe isso. José, ele pega e foge. Sabe por quê? Homem que é homem não é aquele que pega todas. Que sai beijando cada boca em beira de esquina. Homem que é homem não é aquela que está sentado com uma menina e vendo qual que ele vai pegar a semana que vem. Homem que é homem é fiel com a mulher da tua mocidade. Homem que é homem é fiel a uma única mulher, marido de uma única mulher. Isso é homem. Isto é um homem de verdade. Isso é um homem de verdade. E ele foge. Foge. E o que acontece? Ela dá um escândalo e diz que José tentou abusar dela. E lógico que Potifar vai atrás. Pega o rapaz e... Bom, eu imagino que ele tenha batido nele. Jogou ele na prisão. Não o matou. Por que não o matou, Tarcísio? Porque algo parecia errado. Algo não estava certo. Porque não fazia sentido. Tudo que José punha a mão prosperava. E José era um homem temente a Deus.
ao único Deus que existe. Um homem reto e íntegro, ao ponto do o próprio Potifar ver. Algo para ele estava errado ali. E por isso ele não mandou matar. Porque no Antigo Egito, mandava matar os crocodilos, porque eles acreditavam que quando o corpo fosse destruído, não haveria mais vida após morte. Por isso, a mumificação. Então, algo não estava certo na história que a mulher tinha contado. Então, José ele passa a sofrer na prisão agora. Só que até na prisão, aonde ele punha a mão, prosperava. Aonde ele punha a mão, as coisas andavam. Aonde punha a mão, as coisas se endireitavam. Aí você vai para mim, o chamado de José na prisão, Tarcísio? Não, mas ele tinha que passar por ali. Meu querido, às vezes o deserto não é o teu propósito, mas você precisa passar pelo deserto. Às vezes você vai passar por situações, por locais que não é o teu propósito, mas você precisa estar ali. É necessário que você passe por este lugar, para você entender o que Deus fará lá na frente. Você entender o que Deus fará lá na frente, na tua vida. Na tua vida. E voltando, né? Aí o que acontece? José, ele fica na prisão e ele conhece o copeiro mor e o padeiro mor. Lá, esses dois homens têm dois sonhos. Um sonhava que tinha um cacho de uvas, ele com uma taça na mão, ele exprimia as uvas e entregava a Faraó em suas mãos. O outro sonhava que carregava uma grande bandeja com pães e os corvos vinham e tentavam comer. Os pássaros vinham e tentavam comer os pães e eles sempre tentando os tirar. E eles ficaram atribulados à noite, pois não sabiam da interpretação. Não sabiam como eu posso dizer? O que os sonhos significavam. O que os sonhos significavam. O que os sonhos significavam. Mas José, ali, vê eles naquela forma, o quão atribulados estavam, ele pergunta, e eles falam que tiveram sonhos. E José, me conte, pois Deus dará a interpretação. E eles contam o sonho para José. José interpreta da seguinte forma, que o copeiro mor voltaria a dar, receberia o perdão de Faraó e voltaria a dar a taça na mão de Faraó novamente. Mas o copeiro mor, dentro de 3 dias, Faraó condenaria a decapitação. Ele seria morto. Porque ambos lá pecaram contra o Horus vivo, que é o Faraó, esse auto-intitulado Deus. Então, eles vão, José se vai, e 3 dias depois, Faraó chama os dois. O copeiro mor, ele dá o perdão e ele volta a entregar a taça na mão. A taça na mão. E o outro é decapitado. O outro é decapitado. Da mesma forma a qual José disse que aconteceria por causa dos sonhos que eles tiveram. E antes deles irem, José vira para o copeiro mor: lembra-te de mim quando estiver na frente do Faraó. Só que passa mais tempo e o copeiro não fala nada para Faraó. Porque José precisava passar mais tempo na prisão. Por quê? Porque se o copeiro fala de José, teria uma vaga para padeiro dentro do palácio. Só que como assim Deus é fiel para cuidar do propósito e trazer a pessoa ao propósito, ele faz Faraó ter um sonho, que é o mesmo sonho, que 7 vagas gordas, malhadas, bebiam à beira do Nilo, e apareceram 7 vacas magras e comiam as gordas. Ele acordou, voltou a dormir,
Ele teve sonhou com 7 espigas de milho, boas, lindas, nutridas, perfeitas para a colheita, mas ele também sonhou com 7 espigas erradas, que estavam em volta e devoravam as boas. Então ele acorda, fala, meu Deus, o que aconteceu? Nossa, eu preciso saber. E chama Marcos, eles tentam, invocam, falam e não conseguem dar interpretação a Faraó. Porque deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus prepara na vida de alguém, Deus prepara para o teu propósito sobressair na vida de alguém, não vai ser feiticeiro, não vai ser macumbeiro, não vai ser candomblessista, não vai ser espírito, não vai ser quem vai chegar para ir falar assim, assado. Não, vai ser você quem vai fazer a diferença na vida da pessoa. É você quem vai fazer a diferença na vida da pessoa. Você quem vai fazer a diferença na vida da pessoa. Então, o copeiro mor se lembra de José. E ele conta para Faraó realmente o que aconteceu. Faraó então chama este. Ele vem na presença de Faraó. Faraó conta o sonho e ele fala, o teu sonho é o mesmo sonho, é apenas o único sonho que Deus revelou ao Faraó que há de fazer. Dentro de 7 anos, terá grande abundância em todo o Egito. Mas logo depois, 7 anos virá de muita fome. Faraó fica, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí José dá a ideia. José dá a ideia. Escolha um homem que o Senhor confie, dê-lhe a direção de estocar tudo durante os 7 anos de boa fartura, que ele terá como estoque por 7 anos de fome. E Faraó pensativo olha para José e fala assim, vira para José e fala assim, por acaso encontraremos outro como este, a qual o Espírito de Deus repousa sobre ele. A maior honra de José não foi fugir do pecado. A maior honra de José não vai ser virar governador, como eu estou para falar para os irmãos, a qual ele vira logo depois. A maior honra de José não foi dele entregar ele uma esposa para que ele possa se casar. A maior honra de José não é os filhos que ele possui. A maior honra de José, eu vejo que é um ímpio virar para ele e reconhecer Deus na vida dele. Deus na vida daquele homem temente ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Se a pessoa olha para você e não reconhece Deus na sua vida, você está fazendo algo de errado. Mas quando você dá um bom testemunho, você nega o pecado todo santo dia e vive para Cristo, a verdade cristocêntrica, a qual eu estou pregando para vocês, a verdade de Cristo, até o capeta reconhece Deus na tua vida. Quando você dá um bom testemunho, todos olham para você e falam, aquilo ali é um servo de Deus. A gente conhece o Espírito de Deus nele. A gente vê na face dele. Não importa quanto que a gente apanhe, se a gente tem um bom testemunho, todo mundo olha para nós e vemos Deus naquela pessoa. Aquela pessoa é diferenciada. Aquela pessoa não é como as outras, ela é diferenciada. Então José se torna governador do Egito. Ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim, com a sua esposa Azenate, e o nome de José no Egito passa a ser Meu Deus, o nome é complicado, irmãos. É Zafenate Paneia. Zafenate Paneia. José tem esse nome trocado pelo faraó. Zafenate Paneia. Ele se casa com Azenate, tem os 2 filhos, Manassés e Efraim. Anos se passam, passa os 7 anos de boa abundância, vem os 7 anos de fome. Isso, ó o propósito de Deus. E isso, em Canaã estava tendo fome. Aí Israel manda os filhos descer ao Egito, porque lá diziam que estavam vendendo o alimento. Eles descem ao Egito. José ele passou por tudo isso para que o projeto de Deus, que era a Israel, a descendência que ao qual Deus virá para Abraão e falou, farei de ti uma grande nação, a nação de Deus,
não perecesse por causa da fome. Não perecesse por causa da fome. Quando o projeto de Deus é Ele que encaminhou, Ele que construiu, Ele que projetou o projeto, meu filho, Ele usa qualquer meio para que se cumpra o projeto na nossa vida, para que se cumpra o projeto ao qual Ele determinou para ser feito. Esse era o chamado com propósito. Com propósito. E o propósito só constituiu por causa que José estava lá. E José, ele inventa toda uma história para que ele consiga ver os irmãos reunidos, para que ele possa se apresentar para os irmãos. E ele os perdoa. Ele os perdoa. Porque temos que liberar perdão? Sim. Não podemos ficar com mágoa no coração. O projeto de Deus, ele só foi andar para frente por causa de tudo que ele arquitetou na vida de José e por causa do perdão que José liberou. É o projeto de Deus. E eles descem para o Egito para ficarem lá com José. A família toda desce. Esse era o grande projeto de Deus. É o projeto que Deus prepara para Israel. Oh, glória. Agora começa. O projeto na vida de José é um projeto bíblico. O chamado bíblico, chamado da palavra de Deus em nossa vida, é algo que Deus, Ele nos mostra e prepara momentos exatos para que possamos fazer e concluir o projeto ao qual Ele nos preparou. Você não pegou, né? Abraão, sai de tua casa e tua parentela, farei uma grande nação. Te farei uma grande nação. José na prisão, mas o projeto de Deus continuou em pé. E sabemos que depois de anos, o qual veio outros faraós, um faraó que não conhecia José, ele escraviza o povo de Israel. Aí o projeto de Deus está sendo chicoteado, o projeto de Deus, Satanás está querendo mudar o projeto de Deus. Mas é Israel, a nação eleita por Deus, a escolhida por Deus. Moisés, volta lá, pois eu livrarei o meu povo através de tua mão. Moisés volta. Josué, guia este povo. Olha o chamado de Deus. Samuel, 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 eis-me aqui, Senhor. Olha o chamado do profeta Samuel. Samuel, vai na casa de Jessé e unge outro rei que reinará sobre Israel. Ele vai lá na casa de Jessé. Deus vai passando um por um. Mas Deus, Ele sonda o nosso coração, não a nossa aparência. Vai passando um por um. Quando chega, e Ele pergunta, acabou os filhos? Não, tem um lá no campo, lá cuidando das ovelhas. Chama o menino para cá. Quando chega Davi, este é o homem segundo o meu coração. Tarcísio, mas Davi pecou, Davi errou, Davi matou, mas era um homem que se arrependia de todos os pecados, todo santo dia, um homem que era temente e fiel a Deus. Sabe por quê? Porque Deus vira para ele e fala assim, do teu trono, Davi, não faltará descendentes. O chamado de Davi para reinar sobre Israel, Deus vira e fala, do teu trono não faltará descendentes, não se ausentará descendentes, Davi. Sempre vai ter um rei, teu trono, da tua descendência que há de sentar neste trono para reinar sobre toda Israel. Olha o chamado de Davi. Olha o chamado na vida de Davi. Davi, a criança pequenininha que matou um gigante. Davi, que depois de um pecado terrível, ele escreve uns salmos, ele compõe um dos salmos mais bonitos da Bíblia. Um dos salmos mais bonitos entre os salmos. Aqui você vê o arrependimento dele. E acaba por aí, Tarcísio. Não acaba. Não acaba por aí. Sabe por que não acaba?
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e havia serafins sobre ele, com cada um tinha 6 asas, com 2 tampavam o rosto, com 2 tampavam os pés, e com 2 voavam, e cantando um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Acabou por aí o propósito e chamado de Deus na vida de homens? Não, não. Jeremias, antes que te formasse, eu já te conhecia. Antes que saísse do ventre de tua madre, eu te santifiquei e te dei as nações por profeta. Acabou o chamado? Acabou nada. Acabou não. Ezequiel, você vai pregar, viu? Eu vou colocar você no meio do povo para você trazer a mensagem. Vou trazer assim, são casa rebelde, mas você vai pregar assim mesmo. Você vai pregar para essa casa rebelde todinha. Acabou, Tarcísio? Não. Daniel, como assim acabou? E vai continuando o chamado de Deus na vida dos profetas. Vai continuando o chamado de Deus na vida dos profetas. Tarcísio, mas você está pregando o Antigo Testamento. A gente entende do chamado com propósito na vida dos profetas. É Antigo Testamento? Arrependam-se, raça de víboras. João Batista teve um chamado com propósito: testificar sobre a luz. E quando ele vê a luz descendo ao Jordão, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o chamado do Senhor Jesus para nos salvar. Um chamado qual ele passou, dolorido, doído, mas pregou a palavra, falou contra o pecado, falou sobre a condenação, mas também falou sobre a salvação, falou sobre ele ser o único caminho, falou sobre que sem ele nunca veríamos o Pai. E quando chega naquela cruz, você vê o chamado e propósito na vida de Jesus. Pois quando ele chega naquela cruz, vira um dos bandidos que caçoava com ele. Ele deu por si e olha para Jesus. Olha para o que estava caçoando e fala: cala-te. A gente mereceu estar aqui. Este homem nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vira para ele e fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha o chamado e o propósito na vida de Jesus. Olha o chamado e o propósito ao qual Jesus serviu, fiel. E acaba com Jesus o chamado? Acaba não. Continua. Olha Estevão. Olha o chamado da vida de Estevão. Ele prega para uma geração que queria matar ele. E ele foi morto. Só que antes de ser morto, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Ele vira assim: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem à direita de Deus. Quando ele começa a tomar os apedrejamentos, antes de adormecer, ele vira e fala: Pai, não impute eles este pecado. Quer mais chamado? Pedro nega Jesus 3 vezes. 3 vezes Jesus faz ele voltar à intimidade, ao amor com Cristo. E no dia de Pentecostes, o qual ele é batizado com o Espírito Santo, ele levanta cheio de sem poder. Porque a pessoa falou assim: o que esse pessoal tá? Na festa de Pentecostes, esse povo tá doido, olha, eles estão embriagados. Pedro se levanta cheio do poder de Deus. Ninguém aqui está embriagado. Esta é a profecia de Joel. E há que de acontecer que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e 3.000 almas, quase 3.000 almas se convertem a Jesus. É outra, quando chega na porta do templo, Pedro cheio do Espírito Santo, fazendo chamado e propósito, ao qual Jesus o concedeu aqui. E através do Espírito Santo, ele fazendo o chamado, o Espírito Santo movendo, aparece um coxo de nascença na porta do templo, balançando. Ele fala assim: ouro e nem prata nós temos, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo, ou Nazareno. E ele levanta. Um coxo de nascença. Ele prega o Cristo. E quase 5.000 almas se converte. Primeiro foram 3, agora quase 5.000. Quase 5.000.
quase 5.000 almas se convertem a Jesus. Porque ele pregou Cristo crucificado. Ele prega Cristo Jesus. E o chamado termina em Tarcísio. Saulo, Saulo, por que me persegues? Vaso na mão de Jesus. Para muitos era perseguidor, assassino. Não tinha jeito. Mas para Jesus virou vaso. Para Jesus virou vaso. Para Jesus virou vaso. Grandes homens. Grandes personagens na Bíblia. Que fizeram o seu chamado e o teu propósito aqui. E foram construindo. Antes de falar do último chamado. Ao qual é o chamado que mexe profundamente comigo. Eu gostaria de falar uma coisa. O que você está fazendo com o teu chamado? O que você está fazendo com o teu propósito? O que você pensa que está fazendo? Cristo não te chamou, eu vou repetir, Cristo não te chamou para massagear ego de seu ninguém. Cristo não te chamou porque você tem a voz linda. Cristo não te chamou para você entrar na igreja e ficar olhando roupa de irmã e irmão. E querendo competir com ela se sua roupa está melhor ou não. Cristo não te chamou para causar escândalo na igreja com roupas curtas. Cristo não te chamou, pastor, para ser mercenário dentro da igreja. Cristo não te chamou para envergonhar a noiva dele. O propósito de Cristo na tua vida, ele te tirou do mundo, não foi para você envergonhar a noiva dele. Cristo não te tirou do mundo para você voltar ao mesmo lamaçal que era antes. Cristo não te tirou do mundo para você continuar fazendo a mesma coisa de sempre. Cristo não te chamou porque ele falou que você seria uma top model no mundo. Modelo. Não. Cristo te chamou para ser salvo por ele. Para servir a ele. Para mudar por ele. E que evangelho é esse que você está vivendo? Que não te causa arrependimento? Que não te causa mudança de vida? E eu não estou pregando aqui porque eu estou com raiva das coisas que acontecem. Eu estou pregando porque eu estou triste pelas coisas que acontecem. Pessoas que esquecem do seu propósito. Pessoas que esquecem do propósito que Deus preparou na vida dela. E tenta fazer a gente de palhaço. Prega santidade dentro da igreja, mas chega em casa, vai abrir aquele site pornográfico para ficar a noitinha todinha naquele trem. Prega contra o pecado dentro da igreja, mas quando sai já está pensando em como é que ele vai pecar lá fora. Prega contra o adultério, mas está olhando para a irmãzinha sentada no banco. Porque Cristo falou, aquele te olhar e desejar já adulterou com ela. O próprio Cristo falou. Eu vim do Antigo Testamento e cheguei no Novo Testamento. Eu poderia fazer um vídeo de 2 horas pregando a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, cada pedaço, o que Deus abomina. Eu poderia. Mas a geração de hoje, se o vídeo não tiver menos de 20 minutos, não assiste. Não assiste.
E infelizmente muitos não vão assistir nem até o final deste que eu estou fazendo, porque esse ficou um pouco mais longo. Não assiste. Sabe por quê? Porque ver um shorts de um acho que é shorts, né? Shorts, sei lá como é que fala no YouTube, que os vídeos são curtos, para ele é mais compensativo do que ver uma pregação, do que ver uma palavra de 1 hora, de 40 minutos, de 30 minutos. Se o pastor prega 30 minutos dentro da igreja, tá abrindo boca, levantando para poder pegar água dentro do negócio, então tá levantando para poder tirar foto, fazendo biquinho no banheiro da igreja. Que evangelho é esse que você está querendo viver? Que vida é essa que você está querendo viver? Cadê a intimidade que Cristo resgatou por nós? Cadê? Que vocês não buscam. Beleza? Que vocês não buscam mais. Cadê essa intimidade? Cadê? Ah, tá, mas eu não estou entendendo o que você está falando, entendeu? Não, vou entender agora. Muitos hoje pregam um Cristo amor, mas eu vou pregar um Cristo divino. Na época de João, quando os evangelhos começaram a ser organizados e creio que eles começaram a imaginar que Cristo não era Deus, e começou a imaginar que Cristo era só um profeta que veio para poder falar sobre a palavra de Deus, aí João revela, não, se pregaram Jesus, o ser humano perfeito, eu vou pregar Jesus, o Deus, Filho do homem, Deus que encarnou. Aí ele já começa o evangelho assim, ó. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no princípio era o verbo. Gênesis. No princípio era Jesus. E sempre é Jesus. No princípio de todas as coisas é Jesus. Aí você vai virar para mim e falar assim, mas é Antigo Testamento que está trazendo a mensagem. Antigo Testamento não conta mais. Conta não? Conta não, né? Por quê? Por que não conta? Porque esses pregadores que pregam só amor, essas pessoas que pregam evangelho, esquece da cruz, da mortificação. E eu nem vou te falar que eles pregam evangelho mesmo, eles falam de Jesus, mas falam de Jesus só amor. Esquecem de pregar o fogo consumidor, a justiça. Esquecem de pregar o Deus que fez o dilúvio. Esquecem de pregar o Deus que condenou Satanás. Esquecem de pregar o Deus que Elias orou e fogo do céu desceu e consumiu 50 homens. Orou de novo e desceu e consumiu mais 50 homens. Esquece do Deus que cobrou o adultério de Davi. Mas ainda é Antigo Testamento. É Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, datado na Bíblia, escrito na Bíblia. Deus fala assim, ó, eu, o Senhor, não mudo. É, né? Pegou, né? Pegou, doeu, né? Eu, o Senhor, não mudo. O mesmo Deus que fez a chamada e o propósito na tua vida, ele nunca mudou. Ele está esperando você mudar. Pegou agora? A mudança parte de você, como parte de mim. A minha mudança tem que partir de mim. Sabe por quê? Porque João, com um chamado maravilhoso, a qual escreveu as epístolas, a qual escreveu de Cristo crucificado, pregou Cristo Jesus, o Deus crucificado, mas que ressuscitou, e vivo para todo sempre está. É o mesmo Jesus que se revela no final creio que quase no final do ministério de João, quando ele está na ilha de Patmos, a qual Jesus vira para ele, tudo que você vê, escreve. Porque tentaram calar a boca do pastor, quereram parar o propósito de João, mas Deus falou assim, ó, vocês tiraram ele de vocês aí, mas de mim, tudo que vê, escreve. João escreve cada coisa que Jesus diz, que Jesus mostra. E vai passando. Passa o capítulo 1, Apocalipse,
Capítulo 2, 3, que mexe comigo. 4, que mexe comigo. 5, que me faz chorar. Porque quem era digno de abrir o livro? Senão Jesus. Capítulo que me faz chorar toda vez que eu leio. E vai passando 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai valendo. E fala da derrota de Satanás. Mas aí chega uma parte que é a que mais mexe comigo também. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, crentes de todas as idades. Oh, glória a Deus! É a Jerusalém que eu quero ver. Mas para isso precisamos passar o chamado e o propósito de Deus aqui. O propósito e o chamado de Deus é para cultuarmos Ele lá, para virmos a Jerusalém lá. Mas para muitos que estão com um propósito, estão brincando com o propósito, com o chamado, com a vocação que Deus os deu, está às vezes te afastando do Evangelho verdadeiro. Está te afastando do Evangelho verdadeiro. Mas eu glorifico o nome de Cristo Jesus, porque você ficou até o final para ouvir esta minha mensagem, a qual Deus falou poderosamente ao meu coração. E já agradecendo desde agora, Deus os abençoe em Cristo Jesus. Deus continue dando força e graça a cada um de vocês. E se você tem um propósito, um chamado específico, cumpra teu propósito, teu chamado. Deus vai honrar você. Vai cumprir o convite dele. Em nome do Senhor Jesus. E para você que pensa e está banalizando e está afastando as pessoas do Evangelho, pensa, medita, lê Bíblia, aprende primeiro para depois pregar. Porque se você não prega a cruz do Evangelho, você não prega o Cristo crucificado. Mas ele já ressuscitou sim, e vive para todo sempre. Eu estou falando, ele estará sendo louvado e glorificado por anjos e serafins. Diante de Deus, intercedendo pela minha vida, pela tua vida. E o Espírito Santo me faz crer nisso de uma forma tão poderosa. Mas você tem que mudar de vida. Tem que mudar de vida. E eu sou um profeta da palavra, Mara. Eu não vim aqui para te entregar a revelação. Você quer revelação? Vai ler a Bíblia. Que o Espírito Santo te revela. O que você tem que fazer para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Gostaria de agradecer desde antemão. Muito obrigado a todos. A todos. E não se esqueça que a paz de Cristo vos conforte, vos guie. E a luta a qual você está passando, espera só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Eu falo por experiência própria, porque eu esperei só mais um pouquinho em Deus, e ela passou. E essa que eu já estou começando a enfrentar, eu vou esperar só mais um pouquinho, que eu também sei que eu vou passar. Em nome de Cristo Jesus, recebe essa palavra em teu coração. Vamos orar pela tua vida. Em nome de Jesus. Deus de misericórdia, clamando e buscando a tua presença cada vez mais, Deus. Deus, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Pai, a tua palavra foi ministrada, qual ardeu no meu coração, Deus. Ó, Deus, guia a vida de cada irmão. Ó, Pai, guia a vida de cada irmão, Senhor, que está ouvindo esta palavra. Cuide, Pai, cada vez mais dele, Senhor. Porque a Ti eu dou graças, Pai. Ao Senhor, o Todo-Poderoso, eu dou graças pelo que tem feito em minha vida e pela vida de cada pessoa que colocou. Deus, oro pela vida do irmão que está ouvindo, do ouvinte que está ouvindo. Ministre o coração dele, ó Espírito Santo, como ministrou comigo. Em Teu santo nome, Jesus, eu oro. Em Teu santo nome. Amém. Que Deus os abençoe. E provavelmente eu farei outro vídeo daquele de perguntas e respostas. Deus os abençoe muito.